Na tarde de 15 de setembro de 2018, a professora de artes Regina Santos, de 41 anos, viajou para Uberaba, em Minas Gerais. Ela estava cheia de esperança, pronta para encontrar o homem que conheceu pela internet e iniciar um romance sereno. Mas a realidade que a aguardava era muito mais sombria. Naquela casa simples, um detalhe a incomodava: um quintal misteriosamente trancado. Uma área que seu anfitrião proibia com desculpas vagas. A curiosidade e um pressentimento ruim falaram mais alto. Ao conseguir abrir o cadeado, Regina gelou. A estrutura metálica que encontrou não era para um ateliê ou um depósito. Era uma armadilha. Esta é a investigação completa do segredo aterrorizante que se escondia por trás de um simples portão, e de como a coragem de uma mulher desvendou um crime silencioso e brutal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O dia era 15 de setembro de 2018. A cidade era Uberaba, em Minas Gerais. Regina Santos, uma professora de artes de 41 anos, estava em uma casa no bairro Fabrício. Sua viagem tinha um propósito claro: conhecer pessoalmente um homem que se apresentava como Wesley, com quem mantinha um relacionamento virtual há meses. A expectativa era de um encontro tranquilo, o possível início de um futuro compartilhado. Contudo, desde sua chegada, poucas horas antes, uma sensação de estranheza a acompanhava. O foco desse sentimento estava no quintal da casa, uma área mantida trancada, inacessível. Wesley havia sido evasivo sobre o motivo. Dizia ser um espaço de reforma, sem importância. Mas sua insistência em manter o portão fechado com um cadeado gerou uma suspeita silenciosa em Regina. Uma chave, que ele alegou ser a errada para outra porta, estava agora em posse dela. A curiosidade, misturada a um instinto de autopreservação, a impeliu a agir. Ela se aproximou do portão de metal que separava a casa do terreno dos fundos. O cadeado era pesado e mostrava sinais de uso. Com as mãos firmes, Regina inseriu a chave. Ela girou. O mecanismo interno cedeu com um estalo seco e metálico, um som que quebrou o silêncio da tarde. O cadeado estava aberto. Ela o removeu e o segurou por um instante. Era frio ao toque. Ao empurrar o portão, a visão que se apresentou foi imediata e dissonante. Não havia materiais de construção, entulho ou ferramentas de reforma. No fundo do terreno, uma estrutura de grandes dimensões ocupava o espaço. Era um container de carga, do tipo usado para transporte marítimo. Sua presença ali, em um quintal residencial, era uma anomalia. A reação de Regina foi física e involuntária. Seu corpo paralisou. A respiração ficou suspensa. O sonho de um romance sereno se desfez naquele exato momento, substituído por um alarme interno agudo e claro. O container não estava ali por acaso. Sua porta estava fechada, mas a simples existência daquela estrutura metálica era uma declaração de intenção. Era algo deliberadamente escondido, isolado do mundo exterior. Ela deu alguns passos para dentro do quintal. O sol de Minas Gerais incidia sobre o metal, mas o objeto parecia absorver a luz, sem refletir nada além de uma presença opressiva. Não havia janelas, apenas uma porta robusta, também preparada para ser trancada por fora. Regina, com seu olhar treinado para detalhes, notou que a base do container parecia ter sido reforçada e assentada de forma permanente no solo. Aquilo não era um armazenamento temporário. O cadeado em sua mão agora parecia mais pesado. Já não era um simples objeto de segurança. Era a peça central de um mistério perturbador. Ele não protegia bens materiais de um roubo. Ele servia a outro propósito, um que envolvia isolamento e contenção. Aquele quintal não era uma zona de reforma, era uma zona de ocultação. A pergunta que se formou em sua mente e que guiaria os eventos seguintes era direta e urgente. Que segredo um cadeado como aquele tentava esconder?
Para entender os eventos daquela tarde, é preciso conhecer Regina Santos. Ela tinha 41 anos e era professora de artes em sua cidade. Sua profissão não era apenas um emprego, definia sua maneira de interagir com o mundo. Colegas e alunos a descreviam como uma mulher criativa, mas também metódica e cuidadosa. Sua principal característica era uma aguçada atenção aos detalhes. Em sala de aula, ela ensinava a importância de observar texturas, a composição das cores e o significado das sombras. Era um olhar treinado para perceber o que não estava evidente na superfície. Regina tinha um objetivo profissional claro e bem estruturado. Planejava abrir seu próprio ateliê. O local serviria para dar aulas a pequenos grupos e também para produzir suas próprias obras de arte. Para ela, este sonho representava a independência financeira e a consolidação de uma carreira dedicada à criatividade. Era um projeto de vida que ela construía com paciência e planejamento. Foi essa mesma capacidade de observação, aperfeiçoada por anos de prática artística, que se tornaria sua ferramenta mais importante de sobrevivência. Sua vida pessoal era estável. Meses antes da viagem, ela iniciou um relacionamento online com um homem que se identificava como Wesley. As conversas eram frequentes e, com o tempo, construíram uma imagem de confiança e compatibilidade. Ele parecia entender seus sonhos e apoiar suas ambições. No dia 5 de setembro de 2018, 10 dias antes do incidente, o convite foi formalizado. Wesley a convidou para passar um fim de semana em sua casa, em Uberaba. Para Regina, a viagem representava a transição do relacionamento virtual para o real. Ela partiu acreditando que seria o início de uma nova fase, um futuro sereno, ao lado de alguém que parecia compartilhar de seus valores. Regina Santos chegou a Uberaba em 15 de setembro de 2018. A chegada ocorreu por volta das 17 horas. O clima na cidade era quente, típico do mês de setembro na região. A atmosfera local era marcada por preparativos para eventos escolares, comuns naquela época do ano. A casa de Wesley estava localizada no bairro Fabrício. O imóvel ficava próximo ao cemitério São João Batista. A recepção de Wesley foi cordial e não levantou suspeitas imediatas. Ele a ajudou com a bagagem e a convidou para entrar. Durante a conversa inicial, no entanto, ele estabeleceu uma regra clara. O quintal da casa era uma área restrita. Ele afirmou que o local estava em reforma e pediu que ela não fosse até lá. A instrução foi firme e deixou pouca margem para questionamentos. Para Regina, naquele primeiro momento, a explicação pareceu plausível. Contudo, foi a primeira informação que ativou sua percepção para o comportamento do anfitrião. Nos minutos que se seguiram à sua chegada, o comportamento de Wesley tornou-se o foco da atenção de Regina. Ele agia de forma deliberada para manter a atenção dela longe da área dos fundos da casa. A porta que dava acesso ao quintal permanecia trancada. A chave não estava na fechadura nem em local visível. Qualquer movimento ou olhar de Regina em direção àquela parte do imóvel era imediatamente interceptado. Quando ela se aproximava de uma janela com vista para o quintal, ele sugeria que conhecessem outro cômodo. Se a conversa se aproximava de temas como jardinagem ou espaço externo, ele mudava de assunto de forma abrupta. A conduta era sistemática. Essa insistência em manter a área inacessível era constante. A justificativa da reforma, que inicialmente pareceu razoável, começou a soar como um pretexto. Não havia ruídos de obras, cheiro de tinta ou qualquer outro indício de que uma construção estivesse em andamento. O silêncio que vinha daquela área era total. Para Regina, a discrepância entre a aparente normalidade da recepção e a restrição severa imposta a uma parte da casa era um sinal de alerta. O comportamento de Wesley não era protetor, era obstrutivo. Cada desvio de assunto, cada movimento para bloquear sua visão,
reforçava a ideia de que o quintal não era apenas uma zona de reforma. Era uma zona proibida. A insistência dele em mantê-la trancada despertou a curiosidade e o instinto de Regina. Ela entendeu que algo estava sendo deliberadamente ocultado. O momento decisivo ocorreu precisamente às 17h40. Sob um pretexto, Regina obteve acesso a uma chave que Wesley havia afirmado ser a errada, destinada a outra fechadura. Ela se dirigiu ao portão do quintal e testou o objeto. A chave entrou no cadeado e girou sem resistência. O mecanismo cedeu. O portão estava aberto. Ao entrar no terreno, ela caminhou diretamente até o container. A porta da estrutura metálica estava destrancada. Regina a abriu. O interior revelou uma cena preparada para um propósito específico e alarmante. As paredes internas estavam completamente cobertas com um material espesso de isolamento acústico, projetado para abafar sons. No chão, havia um colchonete sujo e desgastado. Fixadas no teto, várias lâmpadas de calor estavam instaladas, indicando a intenção de manter o ambiente aquecido. A visão era clara e funcional. Não havia espaço para interpretações. Aquela estrutura não era um depósito de ferramentas ou um local de reforma. Era uma célula de confinamento. Naquele instante, a finalidade da viagem e a natureza do relacionamento com Wesley foram redefinidas. A expectativa de um encontro romântico foi substituída pela constatação de um perigo real e imediato. Diante da cena, Regina não entrou em pânico. Sua reação foi atípica, guiada por anos de treinamento profissional. A professora de artes dentro dela processou a imagem não com emoção, mas com análise. O instinto de sobrevivência se manifestou através da observação, a mesma habilidade que ela ensinava a seus alunos. Seu olhar, treinado para perceber texturas, composições e anomalias, substituiu o medo paralisante. Ela não viu apenas um cômodo preparado para o cárcere. Ela viu os elementos que o compunham, como se analisasse uma instalação de arte macabra. Seu foco se moveu para o chão. Havia um pó fino e escuro espalhado perto das paredes. Com a mente operando de forma metódica, Regina identificou a origem do material. Era resíduo de borracha, proveniente da manta acústica que se esfarelava com o tempo ou com o atrito. Em seguida, ela notou pedaços de fita dupla face colados em pontos específicos das paredes de metal, entre as placas de isolamento. A fita estava velha e continha resíduos, indicando que algo havia sido fixado ali e depois removido. Eram detalhes pequenos que uma pessoa em pânico não registraria. Para Regina, eram pistas. Cada elemento contava uma parte da história daquele lugar. Naquele momento, ela deixou de ser apenas uma vítima em potencial. Ela se tornou a primeira perita daquela cena. Sua análise não se limitou ao interior da estrutura. Ela recuou alguns passos e olhou para o objeto metálico em sua mão. Era o cadeado que havia aberto minutos antes. De um lado, parecia um cadeado comum, com marcas de exposição ao tempo. Mas ao girá-lo, seu olhar treinado para formas e imperfeições detectou uma anomalia. Na parte interna da haste de metal, a seção que fica presa quando o cadeado está fechado, havia uma série de arranhões nítidos. As marcas não eram consistentes com o desgaste normal de uso. Eram sulcos profundos e irregulares, concentrados em um ponto específico, como se algo tivesse sido usado para fazer alavanca repetidamente contra o metal. A direção dos arranhões era a pista fundamental. Eles indicavam que uma ferramenta ou objeto foi repetidamente forçado contra o metal de dentro para fora. Era a evidência de tentativas de fuga. Alguém, trancado dentro daquela estrutura, havia tentado forçar o cadeado para se libertar. A força aplicada havia sido suficiente para marcar o aço. A conclusão foi imediata e inequívoca. Aquele container não havia sido preparado para ela. Ele já havia sido utilizado.
O plano de Wesley não era uma ideia recente. Era um sistema em operação. O cadeado em sua mão não era apenas uma fechadura. Era um artefato que continha a história silenciosa de uma violência anterior. Eram 18 horas. A descoberta havia acontecido há apenas 20 minutos. Para Regina, a fase de análise da cena estava completa. O próximo passo era a ação. A sobrevivência dependia de um plano de fuga executado com precisão e calma. Ela pegou seu celular. De forma discreta, mas metódica, começou a registrar as evidências. Primeiro, fotografou a visão geral do container no quintal. Em seguida, capturou o interior. O isolamento acústico nas paredes, o colchonete no chão e as lâmpadas de calor no teto. Por fim, deu um foco especial no cadeado que ainda segurava, garantindo que os arranhões internos ficassem claros e nítidos na imagem. Cada fotografia era uma peça de prova, um registro silencioso do que havia encontrado. Com as imagens salvas, ela formulou sua estratégia. A fuga não poderia ser impulsiva. Precisava de um pretexto que não levantasse suspeitas. Sua identidade como artista seria a base de sua estratégia. Ela guardou o celular e caminhou de volta para a casa. Sua postura era controlada, sua expressão neutra. Ela se aproximou de Wesley e comunicou sua intenção com a maior calma que conseguiu reunir. Ela disse que precisava sair rapidamente. O motivo, explicou, era comprar uma tinta especial para um quadro que pretendia pintar durante a visita. A desculpa era plausível e coerente com a pessoa que ele acreditava que ela era. Uma professora de artes dedicada. A justificativa não gerou desconfiança. Wesley não a questionou. Para ele, era um comportamento normal de uma artista. Regina pegou sua bolsa e a porta da frente se abriu. Ela saiu da casa livre para executar a próxima fase de seu plano. Ao sair da casa, Regina não se dirigiu à delegacia de polícia mais próxima. Ela avaliou que precisava de um canal de comunicação rápido e confiável. Sua denúncia precisava ser levada a sério e de forma imediata. Qualquer atraso ou descrença poderia colocar sua vida em risco e permitir que o suspeito destruísse as evidências. A ação precisava ser certeira. Sua estratégia se concentrou em uma pessoa de confiança, sua aluna, Bia. O motivo da escolha era específico. Bia tinha uma tia que era investigadora da Polícia Civil. Regina contava com essa conexão para que a denúncia não fosse tratada como um caso comum, mas como uma emergência com provas fotográficas. Era o caminho mais direto para uma resposta oficial e rápida. Com as mãos firmes, Regina utilizou seu celular para enviar todas as fotografias que havia tirado. As imagens do container, do isolamento acústico, do colchonete e principalmente do cadeado com os arranhões internos foram transmitidas. Junto com as fotos, ela enviou uma mensagem curta, explicando a situação e o endereço da casa no bairro Fabrício. A aluna recebeu o material e compreendeu a urgência da situação. Ela cumpriu o papel que Regina esperava. Imediatamente, Bia contatou sua tia e repassou as imagens e o relato de sua professora. A denúncia havia sido feita. O alerta oficial chegara às autoridades competentes através de um canal direto e seguro, exatamente como Regina havia planejado. As imagens enviadas por Regina chegaram à Polícia Civil. O material foi imediatamente direcionado à delegada Norma, a responsável pela delegacia da área. Ela era uma profissional experiente, conhecida por sua abordagem metódica em investigações complexas. Em sua sala, ela analisou cada uma das fotografias recebidas. A clareza das imagens e a natureza dos objetos registrados não deixavam margem para interpretações ambíguas. A delegada observou a estrutura do container, o isolamento acústico nas paredes e as lâmpadas de calor. A fotografia do cadeado com os arranhões internos foi a evidência decisiva. Para a investigadora, aqueles elementos eram indicativos claros da preparação de um ambiente para cárcere privado.
A gravidade da denúncia foi percebida de imediato. Não se tratava de uma disputa doméstica ou um mal-entendido, mas sim de um crime grave em potencial. Delegada Norma agiu rapidamente. Ela convocou sua equipe de investigadores e apresentou o caso. A urgência era clara, mas a operação exigia planejamento para garantir a segurança dos agentes e a coleta adequada de provas. A decisão foi tomada. Uma operação de busca e apreensão seria executada no endereço fornecido. A ação foi agendada para as primeiras horas da manhã seguinte, dia 16 de setembro. O planejamento tático começou naquela mesma noite. Enquanto a operação era planejada, a delegada Norma determinou que uma apuração preliminar fosse conduzida no entorno da residência. Investigadores foram enviados ao bairro Fabrício para realizar uma sondagem discreta com os vizinhos, buscando informações que pudessem corroborar a denúncia de Regina. O objetivo era coletar qualquer relato sobre atividades incomuns na propriedade de Wesley. A peça central dessa apuração preliminar veio do depoimento de um vizinho, identificado como Jonas. Ele morava na casa ao lado e, ao ser questionado, relatou aos policiais um fato que considerava estranho para a área residencial: a audição de ruídos de geradores elétricos durante a noite. Os sons não eram constantes, mas ocorriam em intervalos, principalmente em horários avançados. Essa informação era de alta relevância. Um container de metal não possui instalação elétrica própria. A presença de lâmpadas de calor e câmeras, como as vistas por Regina, exigiria uma fonte de energia externa e potente, compatível com o uso de um gerador. O depoimento de Jonas fornecia uma explicação técnica para o funcionamento da estrutura e fortalecia a hipótese de que o local estava em operação. A investigação na vizinhança revelou um segundo ponto de interesse. Outros moradores comentaram sobre a movimentação de um caminhão-baú na rua. A chegada do veículo ocorria sempre tarde da noite, um horário atípico para entregas ou serviços. Segundo os relatos, o caminhão manobrava de ré em direção à propriedade de Wesley, permanecia por um período e depois saía. A presença de um veículo desse porte era a explicação logística para a instalação do container no quintal. Os depoimentos coletados na vizinhança, portanto, não eram apenas rumores. Eram peças que se encaixavam perfeitamente no quebra-cabeça apresentado pelas fotografias de Regina. As suspeitas iniciais, baseadas no relato da vítima, agora estavam corroboradas por testemunhas externas que não tinham conhecimento do crime. A operação do dia seguinte tinha uma base de evidências ainda mais sólida. Na manhã de 16 de setembro de 2018, a operação policial foi iniciada. A equipe liderada pela delegada Norma chegou ao bairro Fabrício nas primeiras horas do dia, com um mandado de busca e apreensão para o endereço fornecido por Regina. A ação foi planejada para ser rápida e eficiente, com o objetivo de prender o suspeito e garantir a preservação de todas as evidências no local. Os agentes entraram na propriedade e localizaram Wesley no interior da residência. Ele foi detido sem oferecer resistência significativa. Conforme o procedimento padrão, ele foi informado de seus direitos e mantido sob custódia enquanto a busca era realizada. A equipe se dirigiu imediatamente ao quintal. Lá, eles encontraram a cena exata que Regina havia descrito e fotografado. O container de metal estava posicionado no fundo do terreno, uma estrutura anômala para um ambiente residencial. Os policiais abriram a porta e inspecionaram o interior. A verificação oficial confirmou cada detalhe do relato da vítima. As paredes internas estavam revestidas com manta de isolamento acústico. As lâmpadas de calor estavam instaladas no teto. O colchonete permanecia no chão. O local estava equipado com câmeras de gravação,
posicionadas para capturar imagens do interior da estrutura. Todas as evidências materiais que Regina havia observado foram formalmente identificadas e documentadas pela equipe policial. O local foi isolado para a chegada da perícia técnica. O material coletado na propriedade foi encaminhado para a análise do perito Caetano, da Polícia Técnica. Sua função era examinar as evidências físicas e eletrônicas para confirmar as suspeitas iniciais e estabelecer a natureza exata do crime. O trabalho começou com os itens que Regina Santos havia observado primeiro: a manta acústica e o cadeado. A análise do material de isolamento foi conclusiva. O perito confirmou que se tratava de uma manta de borracha de alta densidade, projetada especificamente para o bloqueio de som. Amostras do pó escuro encontrado no chão do container foram comparadas com o material das paredes. O resultado foi positivo. O pó era, de fato, resíduo da manta, indicando desgaste. Essa constatação validou cientificamente a primeira observação de Regina e confirmou que a estrutura fora preparada para conter ruídos. Em seguida, Caetano se concentrou no cadeado. Sob o microscópio, os arranhões na haste interna de metal foram examinados em detalhe. A perícia revelou que as marcas não eram aleatórias ou resultado de desgaste comum. Eram sulcos consistentes com a aplicação de uma ferramenta pontiaguda e metálica. A direção e a profundidade dos arranhões indicavam que a força foi aplicada de dentro para fora, em um movimento de alavanca. A conclusão técnica foi inequívoca. Alguém, posicionado do lado de dentro da estrutura trancada, tentou forçar o cadeado para abri-lo. A análise do perito transformou a observação de Regina em uma prova material de cárcere. As evidências físicas confirmaram o método do crime, uma célula de confinamento à prova de som. Contudo, a análise dos equipamentos eletrônicos apreendidos na casa revelaria o motivo e a dimensão do esquema. A equipe de perícia começou a examinar os computadores, discos rígidos externos e as câmeras encontradas no local. Foi nesse ponto que a investigação sofreu sua maior reviravolta. Os dispositivos de armazenamento continham horas de gravações de vídeo. As imagens não eram de vigilância, eram produções deliberadas, filmadas dentro do container. Os vídeos mostravam mulheres diferentes, em claro estado de coação e sofrimento. As gravações eram explícitas e documentavam atos de violência psicológica e física. O container não era apenas uma prisão, era um estúdio de gravação. A análise dos arquivos do computador de Wesley revelou a estrutura de um negócio. Os investigadores encontraram planilhas detalhadas, registros de comunicação e dados financeiros. O esquema funcionava da seguinte forma: Wesley atraía mulheres para sua casa sob falsos pretextos. Uma vez no local, ele as mantinha em cárcere no container e, sob ameaça, as forçava a participar das gravações. Esses vídeos eram comercializados. A perícia descobriu uma lista de assinantes, a maioria localizada em países estrangeiros. Esses indivíduos pagavam valores significativos para ter acesso ao conteúdo exclusivo. Os pagamentos eram realizados através de plataformas online e direcionados para contas controladas por Wesley. O crime, portanto, não era um ato isolado de um agressor. Era uma operação de comércio de violência, com uma base de clientes estabelecida e um fluxo de receita contínuo. As provas eram irrefutáveis. Além da lista de assinantes, os investigadores encontraram registros de transações financeiras que correspondiam aos pagamentos. A investigação não lidava mais com a preparação de um crime, mas com um empreendimento criminoso em pleno funcionamento. A observação de Regina não apenas salvou sua própria vida, ela desmantelou uma rede de exploração que já havia feito outras vítimas. A prisão de Wesley e a divulgação dos detalhes do crime causaram um impacto significativo na comunidade de Uberaba.
A notícia de que uma casa em um bairro residencial funcionava como um cativeiro e estúdio para a produção de conteúdo violento gerou uma reação de choque e insegurança entre os moradores. A discussão pública, no entanto, rapidamente se moveu para além dos pormenores do esquema criminoso. O foco se deslocou para a figura de Regina Santos e, especificamente, para a maneira como ela evitou se tornar mais uma vítima. A conduta de Regina, particularmente sua capacidade de análise sob pressão, tornou-se o principal tema do debate. A história de como uma professora de artes utilizou suas habilidades profissionais de observação para identificar um perigo e planejar uma fuga eficaz foi amplamente divulgada. Sua coragem não foi vista como um ato impulsivo, mas como o resultado de uma metodologia calma e inteligente. Essa percepção inspirou uma resposta social organizada que buscava transformar o trauma do evento em uma ferramenta de prevenção. A mobilização começou em ambientes diretamente ligados à vida profissional de Regina, escolas e ateliês de arte. Essas instituições, em homenagem à professora, foram as primeiras a organizar eventos para discutir o caso. Foram criadas rodas de conversa com um objetivo claro e prático: debater a segurança em relacionamentos iniciados no ambiente online e reforçar a importância de confiar nos próprios instintos. A iniciativa partiu de colegas de profissão e rapidamente se expandiu para outras organizações comunitárias. Nesses encontros, a história de Regina era utilizada como um estudo de caso. Os debates não se concentravam no medo, mas na estratégia. Analisava-se cada passo de Regina, a percepção da anormalidade, a investigação discreta, a coleta de provas fotográficas e a formulação de um pretexto de saída plausível. A discussão ia além dos conselhos genéricos e entrava em orientações práticas. Falava-se sobre a importância de verificar informações, de sempre informar a terceiros o local de um primeiro encontro e de estabelecer códigos de segurança com pessoas de confiança. O legado do caso, portanto, transcendeu o processo criminal. A experiência de Regina Santos tornou-se um catalisador para a educação preventiva. Sua história foi transformada em um exemplo concreto de como a atenção aos detalhes e o pensamento estratégico podem ser ferramentas de sobrevivência. As conversas iniciadas em ateliês e escolas se tornaram um modelo replicado em outros espaços, transformando um crime individual em uma lição coletiva sobre vigilância e autoproteção na era digital. A arte da observação, que salvou a vida de Regina, passou a ser ensinada como uma habilidade essencial para a segurança de todos. O caso de Regina Santos conclui o ciclo da investigação. Sua sobrevivência não foi um ato de sorte. Foi o resultado direto de uma habilidade profissional aplicada a uma situação de extremo perigo. A arte, em sua forma mais prática, foi a ferramenta que garantiu sua liberdade. O olhar treinado da professora para analisar cores, texturas e composições permitiu que ela lesse a cena do crime antes que se tornasse uma estatística dentro dela. Enquanto uma pessoa comum poderia ver apenas um cômodo estranho, Regina viu os elementos que o compunham. Ela identificou o pó de borracha como resíduo da manta acústica. Ela interpretou os resíduos de fita como vestígios de objetos removidos. Acima de tudo, ela analisou o cadeado não como um objeto, mas como um documento. Os arranhões internos não eram meros defeitos no metal. Eram o registro de uma luta anterior, a prova de que aquele sistema de confinamento já havia sido testado. Foi essa capacidade de observação metódica que transformou seu medo em um plano de ação. O episódio começou com uma pergunta central: que segredo um cadeado pode tentar esconder? A investigação forneceu a resposta completa. O cadeado no quintal da casa no bairro Fabrício não protegia objetos de valor. Ele escondia um sistema de cárcere privado,
ocultava um estúdio improvisado para a produção e comercialização de violência. Guardava o segredo de um negócio digital que explorava o sofrimento de suas vítimas para o consumo de assinantes estrangeiros. A história de Regina é um testemunho da coragem que reside na calma e na inteligência. Demonstra que, em situações extremas, a capacidade de observar, analisar e agir com base em fatos pode ser a diferença fundamental entre a vida e a morte. Seu olhar de artista não apenas salvou a si mesma, mas também desmantelou uma operação criminosa e trouxe à luz a verdade sobre o que acontecia atrás daquele portão trancado. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.